E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, vim aqui hoje rapidinho para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas atualizações que ocorreram ali nos crimes contra a liberdade pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar o papo. Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês, primeira conversa, era a seguinte, ó. Nós temos agora inserido no nosso ordenamento jurídico o crime de perseguição. É o famoso stalker, o perseguidor, o stalkear. Stalkear alguém agora é crime. Tá, mas olha só, se eu simplesmente sigo, curto a foto das pessoas, acompanho as pessoas na rede social, isso por si só já é crime, já é o crime de perseguição, de stalkear? Não, vamos dar uma olhadinha. Nós precisamos preencher vários elementos normativos contidos aqui no artigo 147-A do Código Penal para que se consume a infração penal de perseguição. Vamos dar uma olhada na redação do tipo. Olha só, artigo 147-A nos diz o seguinte: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, percebam que ele é um tipo penal bem complexo, né? Precisa de várias situações juntas para que se consume o crime de perseguição. Então, olha só, você tem que perseguir alguém e não basta que seja uma perseguição isolada, tem que ser uma perseguição reiterada, e aí pode ser por qualquer meio, pessoalmente, virtualmente, mas não basta que você persiga a pessoa de forma reiterada. Você tem que perseguir a pessoa de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, ou restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou ainda, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Somente se consuma a perseguição se houver uma conjunção de fatores que estão contemplados aqui no artigo 147-A do Código Penal. Esse crime visa a tutelar, né, aquelas condutas, a incidir naquelas condutas das pessoas que são reiteradamente ameaçadas, incomodadas pessoalmente ou por redes sociais. Então, é o cara que toda vez passa na frente da casa da pessoa, não deixa a pessoa em paz, ou está sempre perseguindo a pessoa nas redes sociais e incomodando, ameaçando, perturbando. Esse tipo de conduta pode se amoldar agora ao crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, que é o crime de perseguição, o stalker. Qual é a pena? Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E nós temos aqui, ó, uma majorante. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Inciso segundo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, ou inciso terceiro, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então, nós temos uma majorante que aumenta a pena na metade se for praticada em alguma dessas circunstâncias, contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Vamos lembrar lá o que nos diz o artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, sobre as razões da condição do sexo feminino. Envolve, consubstancia razões da condição do sexo feminino, o fato envolver violência doméstica familiar. Então, a minha companheira, minha esposa, ou ainda, violência doméstica familiar não é somente uma relação conjugal. Pode ser de pai para filha, irmão com irmã, qualquer possibilidade que se amolde ali as hipóteses de violência doméstica familiar, que se configure na unidade doméstica, é possível de configurar essa majorante, tá? Ou, inciso terceiro, ou melhor, desculpa, complementando, envolve violência doméstica familiar, ou quando for cometido o fato numa situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, aqui, ó, razões da condição do sexo feminino envolve essas duas esferas. A primeira é violência doméstica e familiar, a segunda é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Só para a gente recapitular aquela disposição lá do artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal.
ou ainda se aumenta a pena da metade se o fato for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma de fogo. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, pode ocorrer uma punição por perseguição, e se o cara agride, lesiona a integridade física da mulher, pode ser perseguição e lesão corporal. A perseguição somente pode acontecer contra a mulher? Somente pode ser a vítima a mulher? Não, não há nenhuma exigência nesse sentido. É perfeitamente possível que o homem seja vítima de perseguição. Não há óbice para incidência da figura delitiva nessas circunstâncias. E o parágrafo 3º estabelece o seguinte, ó, somente se procede mediante representação. O que significa dizer isso, galera? Significa que nós estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a titularidade para oferecer uma denúncia, a titularidade para dar início ao processo é do Ministério Público, mas o Ministério Público precisa de representação da vítima. Então, a vítima tem que autorizar o Ministério Público a dar início ao processo. Beleza, gente? Sobre o crime de perseguição, era isso. Galera, vamos conversar também sobre o artigo 150 do Código Penal. O artigo 150 do Código Penal tipifica a conduta de violação de domicílio. O que é, afinal, violar o domicílio de alguém? Olha só o que nos diz a redação do tipo penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, eu somente posso entrar na casa de alguém se essa pessoa consentir, se essa pessoa me der autorização, ou se eu estiver diante de uma situação de flagrante ou de emergência, ou de um desastre, mas a regra é, eu não posso violar o domicílio das pessoas, eu não posso entrar na casa das pessoas, eu não posso, o sujeito chega em casa, está aí eu sentado no sofá olhando Netflix, não, só vim aqui, queria ver essa série aqui, terminou meu plano da Netflix, estou aqui vendo, não pode. Você só pode ingressar na residência de alguém com o consentimento, com a autorização, em regra. Então, se você entra ou permanece clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na casa alheia ou nas dependências dessa casa, você comete o crime de violação de domicílio previsto no artigo 150 do Código Penal. Beleza, gente? Existe uma forma qualificada de se cometer essa infração penal, do artigo 150. E essa forma qualificada está prevista no parágrafo 1º, que diz o seguinte: se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência, ou de arma, ou ainda por 2 ou mais pessoas, a pena se torna mais grave. Ela não é mais 1 a 3 meses. Ela é agora 6 meses a 2 anos. Ela é bem mais alta. Olha só a pena máxima. Pula de 3 meses para 2 anos. Se torna aqui uma infração bem mais grave. Então, se o crime é cometido à noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência, ou de arma, ou ainda por 2 ou mais pessoas, nós estamos diante da violação de domicílio em sua forma qualificada, de acordo com o que determina o parágrafo 1º. O parágrafo 2º foi revogado, gente. E o parágrafo 3º estabelece algumas hipóteses de ausência de responsabilidade penal, define algumas circunstâncias que, caso estejam presentes, não tornam a conduta criminosa. Olha só o que diz o parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Então, vamos imaginar. A autoridade policial tem um mandado de prisão destinado a um sujeito, vai até a casa do sujeito, informa, né, a existência do mandado e entra na casa para realizar aquela prisão. O sujeito diz: vou registrar um boletim de ocorrência assim que eu chegar na delegacia por violação de domicílio. Vocês estão violando meu domicílio. Isso é inadmissível, é crime. Pode isso, galera? Pô, não, claro que não. A própria lei estabelece que não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência, alguma apreensão, por exemplo, tá? Mas tem que se observar essas orientações aqui.
Inciso segundo, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Então, se eu estou diante, daqui a pouco eu sei que tem alguém sequestrado ali, precisa esperar, deixa eu esperar aqui chegar o dia, de noite eu não posso entrar. Não, se eu estou diante de algum crime, ou está na iminência de acontecer algum crime, vai matar a pessoa, o cara está com a arma apontando para a pessoa, mas é de noite. Bom, deixa eu ver se a pessoa aguenta ali até clarear o dia para que eu possa ingressar. Não. Então, a lei ela autoriza também o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite, quando estiver ocorrendo algum crime ou quando estiver em vias de ocorrer algum crime. Sobre a definição de casa. O que é casa? Para fins de direito penal relacionado aqui ao artigo 150, domicílio. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então, se eu estiver ocupando algum compartimento, isso se torna minha casa. Segundo, inciso segundo, aposento ocupado de habitação coletiva. Então, eu tenho a minha casa junto com outras pessoas, eu moro junto com outras pessoas. Ali é, de fato, a minha casa, continua sendo a minha casa. Para fins do artigo 150, a minha casa é aquele local, mesmo que seja compartilhada a habitação. E inciso terceiro, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, vejam, a minha profissão, onde eu trabalho, onde eu exerço minha atividade, se não for aberto ao público, compreende também o conceito de casa, está englobado pelo conceito de casa previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Tá, e o que não se configura casa? O parágrafo 5, parágrafo 5º, menciona para a gente o que não configura casa. Não se compreendem na expressão casa, inciso 1º, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição no número 2 do parágrafo anterior. Aqui, ó. E o inciso 2º, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Ai, mas eu passo mais tempo no bar do que em casa. O bar é minha segunda casa. Não adianta, galera. A lei diz, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero não englobam, não correspondem à definição jurídica, à conceituação jurídica de casa. Então, por mais que o sujeito passe, de fato, mais tempo no boteco do que em casa, isso não autoriza, né, que se reconheça em relação a ele a definição jurídica de casa como sendo o bulicho. Tá, minha gente? Para a gente encerrar, para a configuração do delito é necessário que se trate de residência ou estabelecimento fechado ao público. Portanto, aquele que se recusa a sair de um restaurante não comete o crime de violação de domicílio. Então, eu peço, ó, sai do meu restaurante, não quero mais que você fique aqui, não dou autorização mais para que você fique no meu restaurante, no meu bar, some já daqui. E o sujeito não sai, não vou sair. Essa conduta dele de permanecer contra a vontade do dono do restaurante, do estabelecimento, não configura violação de domicílio, porque aquele estabelecimento não se configura casa na acepção jurídica do termo, tá? Ali não é a casa dele. Não quer dizer que o sujeito não vai responder por outra infração penal. Pode, eventualmente, responder por outra infração penal. Mas violação de domicílio não é. Tá, galera? Beleza, minha gente, era isso. Essas atualizações que eu gostaria de trazer para você. Quaisquer dúvidas, me chamem, tá? Beijos no coração de vocês. Até mais.